Ok, então vamos dar início aqui. Nós vamos na aula 14 do nosso ICC2. Nós estamos quase acabando a parte que envolve ordenação. Só para deixar registrado, ordenação é um tópico muito legal por si só. Dá vontade de fazer o resto da disciplina de ordenação. Existe mais um monte de outros métodos interessantes, métodos que a gente acaba não falando na disciplina, mas são métodos muito legais também. Sei lá, o Biotonic, o Team, Bucket, sabe? Tem um monte de métodos assim que são métodos interessantes. Todos eles ordenam. O que é interessante é que método de ordenação ele permite que você analise coisas, enxergue coisas. Então, às vezes você programa, você pode ser um bom programador, mas você nunca parou para pensar em algumas coisas que os métodos de ordenação te colocam para pensar. E isso aí é o que vale, certo? No final, sinceramente, quando você vai ordenar, você vai chamar o sort que tiver disponível na linguagem e boa. Mas saber o que está acontecendo por trás, e essa história de qual é a complexidade de tempo, por que esse cara é melhor, em que situação esse cara é melhor, isso aí é importante, tá? A gente viu algum caso aí, eu acho assim, o caso mais clássico deles é o Shell, cara. O Shell é fantástico, porque o Shell, basicamente, ele é o insertion. Só que, se vocês viram lá, assistiram a aula quando a gente viu a comparação do tempo do Shell, cara, ele caiu de 10 segundos para 70 milissegundos, cara. Aumentando a quantidade de vezes que passa no vetor, ele diminuiu muito. E é uma sacada muito legal. Você só consegue explicar aquela sacada se você entender complexidade, aquele monte de coisa. A gente acabou, na última Só aula. pra- Pode falar, Maurício? qual o parâmetro do Shell que você falou que você alterou para fazer essa diferença de tempo? A gente colocou mais passos de insertion, né? Porque se você vê o shell, basicamente, é rodar o insertion várias vezes. Então, fala para mim. Se eu falasse para você, olha, eu tenho um método que ele demora 10 segundos para ordenar. Só que se você rodar esse método 4 vezes, ele vai demorar 70 milissegundos. Você acreditaria? Não. Você acharia que era bruxaria? Sim, sim, sim. E é isso que a gente faz. A gente pega o insertion, certo? Roda o insertion, a gente fez isso. Rodou o insertion com, tipo, o gap 15, depois o gap 7, depois o gap 3, depois o gap 1. E só isso daí já fez cair muito o tempo do Shell. Quando a gente colocou, Assim, então... ah, Oi? tá. Você diz aumentando o gap, né? Sim, aumentando os gaps. Ah, tá. A gente aumentou, a gente na verdade rodou o insertion várias vezes, mas com gaps diferentes, mas só isso. Todos eles foram rodando o insertion por todos os elementos, mas usando os gaps. Só que a gente usando esses gaps, rodando o insertion várias vezes, e a última vez, inclusive, é o próprio insertion, que é quando o gap é 1, a gente diminuiu o tempo muito, muito. Então, você fala assim, cara, eu aumentei a quantidade de vezes e no final eu faço. Eu vou fazer o que eu faria originalmente, que é rodar o insert, eu vou fazer por último. Antes disso, eu vou fazer esse monte de outras coisas. E o tempo vai cair absurdamente. E aí você fala, putz, o cara tá maluco, só pode. E no final é isso que acontece com o insert. Então, com o shell. O shell, eu acho, de todos eles, é o método mais legal de todos por causa dessa sacada que ele teve. Só que agora a gente acabou, tá? Acabou o seguinte, a gente não vai mais falar de métodos de ordenação, que são chamados de métodos de ordenação por comparação. Por que por comparação? Ele compara dois elementos e vê se eles estão numa determinada ordem e troca esses elementos de ordem. Dependendo de como é o método, ele vai fazer isso de um jeito ou de outro, mas basicamente todos eles fazem isso. Eles comparam um elemento com outro, certo? Esses são os métodos de ordenação. Insertion, Bubble, Selection, Merge, Quick, Shell, todos eles são heap, todos eles são métodos baseados em comparação. Com método baseado em comparação, no caso geral, o que a gente pode esperar é n log n, certo? N log n é o melhor que a gente pode esperar, isso já foi provado. Não tem como você melhorar a complexidade disso aí. Você pode melhorar em casos particulares, você pode ter algumas situações onde você pode fazer um pouco melhor e tal, mas no caso geral, não. No caso geral é n log n, tá? Hoje a gente vai ver o método que é um método que ordena sem comparar. Isso daí é a primeira coisa que a gente tem que entender, como que isso é possível e por que que isso daí ajuda e que situação que isso daí é útil, tá? O método em si, ele é bem simples. Ele não é um método muito complicado, para falar a verdade. Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer? Ah, eu vou pegar, deixa eu preparar aqui as telas. Vamos ver como é que vai ficar isso. Ok.
Tá. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma planilha e eu vou colocar essa planilha, vou compartilhar essa planilha com vocês, para vocês entrarem nela, para vocês poderem acompanhar pela planilha, tá? Vai ficar na gravação também. Vou colocar aqui no shell, no chat. Vai ficar na gravação também. Eu vou tentar, né, colocar na gravação, mas espero que dê para ver. Conseguem ver aí? Deixando bem grande. Agora, vocês entraram na planilha. Agora eu vou colocar aqui na tela, tá? Ok. Então tá aí. Beleza. Ó, o método que a gente vai ver é esse método chamado counting. Chamado counting. A gente vai aplicar o counting num caso com poucos elementos. Caso com poucos elementos, se a gente for ver aqui, não preciso do índice, eu preciso dos elementos aqui. Ele tem, os elementos que ele tem são o elemento 1, 2, 3 e 4. Todos os caras que aparecem aqui, eles são 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Certo? É isso daqui que a gente vai ordenar, tá bom? Já adianto, esse é o caso especial. Esse é o caso especial do counting. O counting, ele funciona bem se tiver poucos elementos. A pergunta é, vocês estão conseguindo enxergar o que está aqui no vetor ou não? Acho que dá. Dá, né? Bem, primeira coisa também, vocês conseguem ver meio que pela altura, né? Ó, esse menorzinho é o 1, o 2, o 3 e o outro é o 4. Certo? Como são só 4, dá para você meio que basear pela altura dele, tá bom? Agora eu vou precisar dos demais ajudantes aqui. Aqui, eu vou colocar aqui conta 1. Aqui é o conta 2. Opa. Conta 2. Aqui é o conta 3. Aqui é o conta 4. Certo? Esses são os caras que eu vou precisar aqui. Eu vou precisar que cada um fique responsável por uma desses contadores aqui, tá? Maurício, você pode ficar com o conta 1? Beleza. Bruno, você é o conta 2. Beleza. Pedro, você é o conta 3. Beleza. E Ângelo, é Ângelo que foi o que te ofereceu também? Não. Sim, sim. O Ângelo fica com o conta 4. Beleza? Ok. Então é isso, pessoal. Primeira coisa, cada um coloca 0 nos seus respectivos contadores, aqui na planilha. Pega a planilha lá e cada um coloca 0 nos seus respectivos contadores. Tá bom? Ok. Tá faltando só o Maurício. Vou colocar 0 no dele. Maurício. Isto. Beleza. Vocês vão ter que colocar e dar Enter para poder aparecer para todo mundo. E quando você não der Enter, não aparece para todo mundo o que você alterou, tá? Eu vou aumentar mais ainda, que o que interessa agora é só mais acompanhar essa contagem aqui, tá? Agora fica bem claro para todo mundo. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai fazer uma passada pelo vetor, certo? A gente vai fazer uma passada pelo vetor e vou contar os elementos no vetor, tá? Por isso é o counting. Ele conta, é método da contagem. Então, quando eu for fazer a contagem aqui, eu vou perguntar, eu vou pedir para vocês irem atualizando a contagem de vocês. E fala o número, eu vou dizer, por exemplo, 1, que é o primeiro. O Maurício vai atualizar a contagem dele e vai dizer o valor atual da contagem. Certo, Maurício? Certo. Tá bom, então, 1. Aí 1, beleza. 2. Entendeu, Bruno? É 1. Beleza. 3. 3. Aí. 2. 1. É 12. É 0. Perdão. 2. É 2. Ele apagou o do Bruno, mas isso não vai dar certo. Agora é 2. 2. 4. Ah, Ângelo. 1. 3. 3. 1. 3. 3. 4.
2, 3, 2, 4, 3, 5. 4. Ah, verdade, tem eu. 2. Isso aqui parece teste de de psicotécnico, né? Vou enlouquecer. Teste de psicotécnico. Eu falo um número, você tem que olhar um lugar e mexer e falar outro número. É teste psicotécnico, vamos ver se vocês estão bem. 4. Já passou o 4, né? O 4 já foi. Agora é o 1. 4. 4. 3, 4. 4, 2. 5, 3. 6. 3. 7. 1. 5. 1. 6. 1. 7. 2. 6, 1. 8. 3. 8. 3. 9. 2. 7, 2. 8, 4. 5, 4. 6, 1. 9. 2. 9, 4. 7, 2. 10, 3. 10. 2. 11, 4. 8, 4. 9, 3. 11. 4. 10, 4. 11, 1. 10. 2. 12, 3. 12. 1. 11. 2. 13, 1. 12. 3. 13. 4. 12. Muito bem. Passaram no psicotécnico, então. Bem, se vocês quiserem contar, só para ter certeza, deem uma contada aqui, ver se a numeração de vocês está batendo, tá? A gente já vai passar para a próxima fase, mas é muito importante que vocês tenham certeza que vocês contaram correto. Eu acho que contou correto, não me parece que está errado, não. Mas se a gente cometer um erro aqui, desliga tudo lá na frente. O computador não cometeria esse erro, mas a gente se confunde nesse 1, 2, 3, tal e tal. Pode se confundir, tá? Só vai batendo ali no seu número e verifica se a tua contagem está correta. Vai estar tudo em ordem. Tá bom. O que nós temos aqui, na verdade? Nós fizemos o seguinte, nós passamos pelo vetor e contamos a quantidade de cada um dos elementos que tinha no vetor, certo? Nós só tínhamos 4 tipos de elementos, por isso nós precisávamos de 4 contadores. Basicamente, a gente tinha um outro vetor para contagem. Um vetor para o primeiro elemento, para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Podemos chamar de 0, 1, 2, 3 aqui. Mas ele, por uma questão de visualização, o 0 não é muito bom de visualizar, então ele começa do 1, vai do 1 até o 4, só por isso. Poderia ser o 0 aqui também. Mas não faz diferença. Na verdade, o que você precisa é que a quantidade de elementos que você tenha, de certa forma, seja fixa, tá bom? Agora, a gente pode fazer a seguinte coisa. Esse é o próximo passo do counting. Tá bom. O Maurício, o contador número 1, bem, primeira coisa que a gente sabe é o seguinte. O 1 é o menor dos elementos desses caras que tem que contar. Eu conheço todos os elementos, eu sei que o menor elemento é o 1. Se eu tiver que colocar o elemento 1 no vetor, aonde que ele apareceria, Maurício? Onde que você colocaria o seu primeiro elemento, número 1, no vetor ordenado? Em que posição você colocaria? Posição 0. Na posição 0. Certamente você Fazendo isso aí até a posição 11. Do 0 até a posição 11 é seu, certo? Beleza. O próximo aqui é o Bruno. Bruno, você se achasse o número 2, aonde você acha que o primeiro número 2 vai aparecer? Na posição 12. Na posição 12. Pedro, aonde que o primeiro número 3 seu iria aparecer se tivesse ordenado? 25. Na posição 25. Isso. Ângelo, aonde que o primeiro 4 seu apareceria?
Na posição 38. Na posição 38. Por quê? Olha, no caso do Ângelo, que é o que está mais em dúvida aí, por que é na posição 38? Porque eu vou ter que colocar todos os uns, que vai 12, todos os 2, que vai 13, todos os 3, que vai 13, para daí começar a poder colocar os 4. Então, a primeira posição que um 4 apareceria seria na posição 38. Tá bom? Beleza. Então, nós fizemos o quê? Nós passamos por todo mundo e contamos. Como é que eu faço para calcular essa coluna C aqui? Ela é bem simples, né? Eu começo com 0 aqui, o primeiro elemento vai na posição 0. O próximo elemento vai no posição do elemento anterior, mais a quantidade de elementos anterior. Então é 0 mais 12, 12. Aqui vai ser 12 mais 13, 15. Aqui é 25 mais 3, 38. Certo? Então é bem fácil de calcular essa coluna C. Eu precisei passar pelo vetor de novo para calcular a coluna C? Sim ou não? Maurício, o que você acha, Maurício? Precisei ou não? Não. Não, eu só olhei aqui na tabelinha. Eu precisei passar por ela pela tabela, né? Pela tabela eu precisei passar, mas só por ela. Eu não precisei mais passar pelo vetor, tá bom? Ok? Agora a gente para a ordenação. Ou, para a gravação.